precisar de uma folha. Eu gosto de usar essas folhas com gramatura maior, que depois fica melhor para colorir com lápis de cor ou para pintar com tinta ou aquarela. Mas você usa a que você tiver, tá? A régua para desenhar mandalas. E a gente também vai precisar de um lápis e uma borracha. Agora você vai centralizar a régua bem no meio do papel, tá? Imagina como se aqui fosse uma cruz, tá? Você vai alinhar essa reta vertical com essa borda da folha e essa reta na horizontal com essa borda de baixo da folha, tá? Vai no olhômetro mesmo, olha de cima para facilitar a centralização. Usa suas mãos para conferir se está certinho essa centralização. Confere ali em cada lado e na parte de cima e de baixo. Ok? Vamos agora começar a fazer a marcação com um lápis. Agora você vai traçar todos os espaços vazados da régua. E veja bem, é um traço e não um contorno do espaço vazado. Às vezes, quando a pessoa está com a ponta do lápis muito fininha ou com uma lapiseira, ela consegue fazer esse contorno. Mas o nosso objetivo é fazer um traço suave e leve. Começa marcando essa bolinha do centro, porque caso você precise parar ou se a régua mexer, vai ficar mais fácil posicionar ela novamente, que aí é só você encontrar o meio. Para utilizar com crianças, ou para quem for mais desastrado mesmo, eu recomendo fixar a régua no papel com fita crepe na borda lateral, na borda externa. E usa a fita crepe porque com ela você vai conseguir retirar a fita sem danificar o papel. Então, escolhe uma metodologia para você fazer a marcação e não se perder ou deixar de marcar algum espaço, tá? Porque o importante é você marcar tudo, principalmente nas suas primeiras mandalas, né? Cada uma das marcações aí da régua tem a sua finalidade. Vou reforçar essa dica, marca com suavidade, faz o traço do lápis bem clarinho, porque depois que o desenho da mandala estiver pronto, a gente vai apagar todos os traços que a gente não utilizou. Você vai perceber que com o passar do tempo, à medida que você for desenhando bastante mandalas, você vai precisar cada vez menos utilizar as marcações. Hoje em dia, eu marco só os pontinhos e eu praticamente não preciso apagar nada, tá? Esse é um nível mais avançado. É um olhar que você vai desenvolver à medida que você for desenhando suas mandalas e à medida que você for se acostumando com a régua, tá? Tudo é uma questão de prática. Então, tá aqui o resultado da marcação, tá? É para ficar desse jeitinho, é praticamente a régua no papel. E agora eu vou mostrar para vocês como a partir disso daqui a gente faz aquelas mandalas todas geométricas. Eu vou fazer aqui com vocês uma mandala bem simplificada. E na verdade eu nem pensei em nada, eu tô fazendo aqui de uma forma bem intuitiva, nem sei o que vai sair. A única coisa é que eu tô focando em traços simples e mais fáceis. Então vou começar aqui pelo centro e como eu gosto muito de mandala flor, eu vou fazer um traço como se fosse uma pétala, tá? A gente sai aqui do centro, eu risco pela lateral da marcação e a ponta vai até essa bolinha da marcação. E se você está começando agora, eu recomendo ir virando a folha e utilizar a posição da mão que você tem mais segurança e mais facilidade para fazer os traços. E nesse começo é bom você ir utilizando a marcação a seu favor. Porque é o seguinte, quando você utiliza todo o espaço da marcação, isso garante que todas essas pétalas iniciais, por exemplo, elas vão ter o mesmo tamanho. E já nesse primeiro momento, você vai perceber o seguinte, a gente está fazendo aqui, ao final vão ser 8 pétalas. Então, costumo dizer assim, ó, que a gente tem 8 oportunidades para aprimorar.
Porque você vai ver que a oitava pétala que você fizer, ela já vai estar muito mais bonita que a primeira, já nesse primeiro momento, né? Então isso é para vocês verem como realmente tudo é treino e prática. Então vamos decidir agora qual que é o próximo desenho. São muitas possibilidades, tá? Por exemplo, eu posso fazer uma linha daqui até aqui, e aí vai repetindo esse movimento em toda essa sequência. A gente também pode repetir esse desenho anterior, só que ampliando para a próxima etapa, né? Acho que é isso que eu vou fazer. Então, a minha linha vai sair aqui do meio, do encontro dessas linhas, tá? E vou levar ele até aquele pontinho de cima. E eu vou começar a deixar o meu traço mais circular exatamente no começo da marcação desse eixo de cima, desse eixo central. Então, isso vai garantir que todas as pétalas tenham a mesma inclinação. E agora você vai desenvolvendo a sua mandala, repetindo essa lógica aí em todo esse segundo quadrante. Tem um estilo que eu acho muito fácil e o resultado fica muito legal, eu chamo de mandala de X. Lá no meu canal do YouTube tem um vídeo completo só explicando como que você pode fazer uma mandala todinha com essa técnica aí do X. Mas basicamente é assim, ó, você vai pegar a ponta da pétala anterior, vai fazer um traço reto até a marcação da régua, e aí você vai traçar uma outra linha, fazendo como se fosse um X mesmo. E daí você vai repetir essa sequência aí em todo esse novo círculo, esse novo movimento. Então vão ser vários X. Agora eu vou fazer um movimento mais circular para dar uma equilibrada no desenho. E os circulares, eles são mais difíceis que os retos. E eu vou dar uma dica para quem tiver dificuldade. Ao invés de você fazer um movimento amplo, você vai fazer ele por partes, você vai fazer só a metade, tá? Você vai fazer a metade em todas as etapas. Fazendo assim, você vai adquirindo uma excelência nesse movimento e aí você vai adquirindo confiança e firmeza e o seu traço vai ficar muito mais bonito, porque você vai posicionando a mão da maneira que você tem mais habilidade, né? Então o traço fica muito mais seguro. Agora eu vou desenhar uma gotinha, o movimento vai sair desse encontro de linhas e vai até o limite do círculo. Isso também vai garantir que todas as gotinhas vão ficar do mesmo tamanho, você só vai ter que observar mesmo a largura delas. Vou fazer agora uma pétala grande, partindo daqui, indo até a borda superior do círculo. E vocês podem fazer aqui do jeito que eu ensinei, fazendo o movimento quebrado. Eu vou fazer direto, mas quem sentir dificuldade, faz do jeito que for mais fácil para você. Por último, a gente vai fazer uma folha, para dar mais ainda aquele aspecto de mandala flor. E nessa folhinha aqui vai dar para utilizar essa linha do meio, já é uma coisa a menos para apagar. E observem o seguinte, gente, que nem todos os desenhos estão exatamente iguais. Eu costumo dizer que até a natureza é assim. Então, não se cobrem e pensem que na hora que a gente for fazer a próxima etapa, que é o acabamento, a gente consegue consertar e todos os detalhes que vocês quiserem. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês as canetas que eu uso para fazer os detalhes e os acabamentos, tá? Eu gosto muito de usar a Posca, que são essas daqui, porque elas têm uma ótima cobertura, tá? O preto dela é super preto e ela serve para mim para vários tipos de materiais. Essa daqui é a mais fininha.
mostrar para vocês como que a gente faz para tinta sair. É bom ter um papel, tá? Sempre de auxílio. E aí você vai bombear a ponta da caneta nesse papel até a tinta escorrer e você ter um traço bem preto. Então, você empurra a pontinha da caneta. Isso faz com que a tinta saia melhor. Essa aqui é a 3M. Eu uso para fazer o contorno da parte da mandala. Essa aqui é legal que ela dá para mudar o lado da ponta da caneta. Normalmente eu tenho uma ponta que tá melhor que a outra, porque eu uso as canetas para fazer mandala na parede, então eu acabo escolhendo o lado melhor. Mas isso é uma dica legal, né, para vocês. Tem muita gente que não sabe disso. Então, só vou dar outra dica também. Toma muito cuidado, porque quando a gente faz esse procedimento suja os dedos, né? Toma cuidado para você não sujar o seu desenho. Essa aqui eu gosto bastante, é a 1mr. Eu vou deixar o código de todas essas canetas aqui no descritivo do vídeo para facilitar para vocês. Vamos começar fazendo a marcação da parte principal da mandala para a gente visualizar melhor como é que tá o desenho. A gente vai começar com a fininha, porque caso a gente erre, a gente consegue consertar mais facilmente sem engrossar muito o traço do desenho. Aí a gente começa aqui pelo centro, né? E uma coisa bem importante, a tinta da Posca, ela demora alguns segundos para secar. Então, se você passar a mão por cima, vai borrar o seu desenho. Então, é importante que você posicione a sua mão na parte externa do desenho. Terminado esse processo, a gente vai esperar secar. Daí, a gente vai pegar uma borracha e vai apagar tudo que está a lápis e que a gente não utilizou, tá? Vai apagando com suavidade, para não estragar nem o papel, nem o desenho. Para o acabamento, eu uso uma caneta bem fininha e vou refazendo todo o traço, como se eu passasse novamente uma linha por dentro e por fora do traço que eu já fiz. É isso mesmo. Eu praticamente refaço todo o desenho. Mas eu garanto para vocês que vale a pena, porque o desenho fica superior. A linha dá uma engrossada, mas ao mesmo tempo é nesse momento que a gente consegue refinar e tirar qualquer imperfeição. Aqui eu começo a fazer os detalhes e vou utilizar também formas simples e fáceis de fazer, tá? Aqui nessa central eu tô fazendo um raminho, que é bem característico das flores, né? Eu faço uma bolinha e um cabinho, né? Então, o que eu chamo a atenção de vocês é para fazer a bolinha, todas elas no mesmo alinhamento. As linhas são detalhes que são bem fáceis de fazer, dão um efeito super bonito no desenho, um efeito de expansão. Eu gosto bastante de usar, tá? E aí, para que você coloque a mesma quantidade de linhas em todos os espaços, a dica que eu dou é o seguinte: você vai passar primeiro a linha do centro, tá? E depois você vai passar as duas do lado direito e duas do lado esquerdo. Você ter esse cuidado vai garantir que o efeito final vai ficar mais harmônico, porque são pequenos detalhes, mas que fazem a diferença. Se você colocar em um colocar 5 linhas e no outro você colocar 6 ou 7, isso dá diferença no efeito final. Outra dica, depois que você terminou essas linhas, você vai fazer um novo acabamento, para você observar se tem alguma linha que não encostou até o final do desenho. Isso me dá bastante agonia, tá? Eu acredito que esse acabamento é bem importante para você deixar todas as linhas como se elas estivessem interligadas. Nesse detalhe aqui, observem que eu sempre começo também pelo traço do meio, para que tenha um direcionamento e para que eu tenha espaço para fazer esse detalhezinho um de cada lado.
Agora eu vou fazer um detalhe que fica tipo uma flor. Eu adoro fazer esse detalhe, né? Então, eu faço assim, ó. Primeiro, eu faço uma pétala maior no centro, usando também o direcionamento do desenho, para ficar alinhado. Aqui eu já consigo observar que eu consigo fazer mais 2 pétalas de cada lado. Se você tem dificuldade em chegar, em observar isso, faz primeiro a lápis e depois você passa a caneta, tá? Lembra também de observar a altura de cada uma das pétalas para que todas as outras fiquem da mesma altura. A folha, então, a gente faz essa linha central, né, em todas elas e perceba o seguinte, que não dá para eu começar a fazer o desenho só inserindo as linhas, né? Eu começo também fazendo aquela central para eu perceber quantas linhas que dá para colocar para cima, quantas linhas que dá para colocar para baixo. E depois, na outra parte, eu vou apenas seguir as linhas que já foram feitas, respeitando a inclinação que aquele desenho anterior teve. Gente, então acredito que são essas as minhas dicas, tá? Utilizem desenhos, mesclem ali desenhos curvos e desenhos geométricos, que isso vai gerar um equilíbrio na sua mandala, né? E outra coisa também, explorem as suas próprias criatividades, brinquem com as formas, né? Porque eu vejo que tem muita gente que acaba fazendo a aula e faz uma mandala exatamente igual à minha, né? Não tem problema, porque eu acho que isso é um caminho para vocês desbloquearem a criatividade, mas busquem a sua identidade, o seu estilo, as suas formas, né? E que vocês vão ver que a mandala de vocês vai ser uma coisa assim mais profunda, vai ser uma coisa que vem de dentro mesmo, sabe? E utilizem também o processo de desenhar a mandala como uma forma de meditar, de relaxar a mente, porque ela é uma ferramenta muito poderosa. E eu me coloco aqui à disposição, uma dúvida sobre material, sobre as canetas, podem entrar em contato, mandem uma mensagem para mim. Eu gosto muito de ajudar as pessoas a desenharem mandalas da forma mais facilitada, porque para mim foi um processo de cura. Então eu quero proporcionar isso para as outras pessoas também e acessibilizar esse conhecimento tão poderoso. Um abraço.